Salve rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje iremos falar, eu acho que honestamente, de um dos melhores filmes do ano. Eu vou ser muito transparente, eu tava muito hypado pra esse filme. E cara, hoje iremos falar da obra atualizadíssima de Frankenstein. Isso, meu amigo, é um novo filme do Guillermo del Toro, né? A gente não pode esquecer de parafrasear o Guillermo del Toro, que só nesse elenco só temos Christopher Waltz, pô, o nosso eterno vencedor, 2 vezes vencedor do Oscar seguido, né, porque tanto em Django League, seguido não, né, mas 2 vezes vencedor do Oscar coadjuvante com Django Livre e Bastardos Inglórios, que com todo respeito, foda pra caralho. É, é Mia Goth, né, que eu não vou falar isso ainda. Oscar Isaac e principalmente Jacob Elordi. Cara, eu estava muito hypado pra esse filme, porque, eu confio muito no Guillermo del Toro, gosto muito dele. E quando eu vi que, pô, é na Netflix, eu vi as primeiras críticas, mano, mas, puta, eu preciso muito assistir, cara. E quando saiu, né, um amigo meu, inclusive, abraço Gustavo, te amo, meu nego, ele falou: mano, assiste". E eu: "Caralho, mano, preciso assistir essa porra aí, velho". E, mano, eu vi lá 2 horas e meia, falei: "Ah, meu pai do céu". Tem que ser a história, né, tem que ser a história pra poder assistir. E, mano, eu tenho que falar, Frankenstein pra mim é um dos melhores filmes do ano. Mano, fácil, 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 fácil. Que obra-prima do caralho, né, mano, com todo respeito. Esse filme pra mim é uma obra-prima. É um deleite esse filme pra mim. É um deleite, é um deleite, é um deleite. Pra quem nos acompanha aqui faz muito tempo, sabe o quanto eu amo, filmes originais. E por mais que é um filme antigo, é um filme antigo não, é uma história antiga, né, a questão de Frankenstein, foi escrito faz muito tempo atrás, né, pela própria Mary Shelley. Cara, tipo pra caramba, né, mano? É uma parada que foi escrito lá em 1800, entre 1816 e 17. Então é uma história que acaba atravessando gerações. E o Guilherme Del Toro, ele sempre foi muito fã dessa história. E eu gosto muito de ver, porque eu amo muito o Guilherme Del Toro, porque todos os seus filmes ele tem uma pitada de sentimento. E eu acho que é o que ele conseguiu fazer nesse filme. Ele colocou todos os sentimentos possíveis e impossíveis, sabe. E ele deu um novo tom, porque eu acho que qualquer diretor, eu coloco minha mão no fogo, qualquer diretor tentaria tornar o filme como um filme de terror. E eu acho que foi a expectativa de muita gente que foi quebrada, porque pensava que: "Não, Frankenstein, porra, é terror, esquece". Não, pra mim esse é um filme de drama, mano. Completamente full drama. Drama fantasioso. Porque, cara, isso não é demérito. Pra mim isso é ótimo, porque pra mim entregou um filme, mano, pra mim altamente uma espécie shakespeariana pra mim, sabe, tipo, o roteiro dele, a conversa dele, sabe, tipo, é um movimento, é o romanticismo, né, o movimento romântico, é o romantismo. Então, cara, pra quem não estudou na escola, para quem não se lembra, né, é um movimento artístico e intelectual que perpetuou na Europa no século XVIII, né, que dá ênfase na emoção e no individualismo. E cara, esse filme, ele é total romantismo. Não pelo nossa, o sentido literário, não o sentido literal da palavra que é o romance, beija na boca, não, o diálogo dele. Sabe, tipo, 100% diálogo dele. E o Frankenstein não era um livro de terror. Ele se tornou uma parada mais de terror, ou com um monte, com parafuso na cabeça, por conta da Universal, quando fez a adaptação lá nos anos passados, nos anos 30, né, 1930.
mas sempre foi um livro mais dramático, né. E, cara, o jeito como o Guilherme Del Toro ele conseguiu retratar isso foi muito bonito. Puta, muito bonito. Foi completamente fiel à obra, né. Cara, porque agora falando um pouco mais sobre o filme, ele fala muito sobre que ele faz a subversão, né, de que o monstro não é o próprio Frankenstein. Ele não pode ser um monstro, porque monstros, eles são criados, eles são fomentados através de outros monstros. Foi legal, porque o filme ele é cercado de ciclos, né, que o próprio Victor Frankenstein, ele ele não era um monstro, ele se tornou um monstro. Ele se tornou um monstro devido à morte da mãe e consequentemente o total desprezo e aversão do pai. Aí consequentemente ele se tornou um monstro, que acabou criando-se um monstro, né, uma pessoa, diferente, na qual o próprio alguém que já estava vivendo a sua baixa moralidade, ele acaba dando vida a uma pessoa a uma criatura, um experimento que ele pensa que vai levar ele à glória, mas consequentemente o leva à ruína. Porque, cara, ele nesse momento ele se coloca-se no mesmo papel que o pai dele estava, afinal ele deixou bem claro que o pai dele, ele era um médico renomado, que se casou com a mãe dele por interesse, e que não tinha nenhum apreço por ele, né, nenhum apreço pelo Victor. E consequentemente o que o Victor fez com o Frankenstein, de uma certa forma, é a mesma coisa. Foi literalmente a mesma coisa, que é algo que não atingia as expectativas que não atingia as expectativas dele, demorou para se desenvolver, e era punido por não ati por essa falta de expectativas, né. E foi simplesmente largado às traças. E, cara, o jeito como o filme ele trata isso é que me chamou muita atenção. Porque a gente percebe que tudo isso é altamente ciclo, são ciclos, cara, são ciclos, ciclos, ciclos que, além de falar bastante sobre humanidade, de falar bastante sobre qualquer outra coisa, cara, o filme ele é muito intimista, né, mano, porque ele busca revelar que monstros são forjados, e que depende da sua experiência. Ou você escolhe ser um, ou você escolhe não ser, independente se você é humano ou não é. E o próprio Frankenstein é a prova viva disso, porque ele também foi desprezado pelo seu criador. Ele também acabou perdendo, acabou tendo que se virar, acabou, sendo ausente de amor. Só que a diferença clara entre um e o outro é que o monstro na teoria, ele decidiu não ser um monstro. Ele decidiu ser completamente diferente do seu criador, porque ele estava literalmente quase se tornando igual. Então, tipo, era uma parada e cara, é tão da hora esse debate, esse esse conflito, parece que tipo é o ego e o alter ego do Victor, né. O Victor ele considera que o Frankenstein não deu certo, porque ele era literalmente o alter ego dele. Né, que tipo aquela o Victor hoje em dia é aquela figura egoísta, prepotente e tudo mais, ele é a versão definitiva do Victor, enquanto a versão mais medrosa, frazinha, com medo e tudo mais, é o próprio Frankenstein. Então, cara, é tão é legal quando você vê esse paralelo, assim, e você vai vendo todo o desenvolvimento da história, porque a história é igual é montada por 2 partes, né, o começo, né, a introdução, o lado do Victor e o lado do próprio Frankenstein, o lado do monstro. E, cara, é tão da hora isso, mano. Puta, eu amo isso. Amo, amo, amo.
porque, tipo, do Victor a gente entende bem. Eu acho que a gente começa a entender bem, sabe. E, tipo, no final faz sentido. E do Frankenstein principalmente, porque tudo que ele queria era o que o Victor não teve a vida inteira, era ser amado. Era tipo, era ter uma espécie de apreço. E o mais da hora nisso é aí que entra a personagem da Elizabeth, porque a Elizabeth, ela ela não era tão com a cara do Victor, mas o Victor ficava inconformado, pensa: "Como eu não posso ter ela, sabe, tão inteligente". Ele literalmente mano, ele talaricou o irmão, sabe, tipo, filho da puta. Ele foi lá e talaricou o irmão e, tipo, Elizabeth, não satisfeita em desprezar o Victor, ela se apegou ao personagem do Frankenstein, mano. Sabe, tipo, porra, é tão é tão da hora isso, mano. Sabe, porque, tipo, isso motiva mais, o discurso da qual o Victor pensa: "Pô, mas ele é uma aberração, eu errei", sabe, tipo, ele me arruína, sabe. E é tão legal porque enquanto o personagem do Victor vai, atingindo a sua queda, né, consequentemente ele perde a perna, ele acaba tendo um experimento fracassado, ele acaba tendo eh, por conquista o desprezo da personagem da Elizabeth. O próprio Frankenstein já estava em contrapartida, porque por mais que ele começou sozinho, ele aprendeu a se desenvolver, a falar, ele já estava mais inteligente e consequentemente ele já estava num local que tipo: "Beleza", igual ele falou: "Você foi meu criador, mas agora você vai me seguir". E ele fez questão de colocar o Victor Frankenstein em total paranoia, tipo: "Mano, você vai me seguir até os confins da terra", sabe, literalmente atormentou um triplex na mente do Victor, ao ponto de caçar ele, sabe, tipo, conseguiu deixar um dos homens mais inteligentes do mundo, sabe, se não o mais inteligente, porque ele conseguiu brincar de Deus, pra num sentido, tipo, cara, sabe, tipo, como assim, mano? Sabe, tipo, deixou ele completamente louco. Então, eu gosto como o filme ele subverte, toda essa expectativa criada, mano. É muito legal, é muito maneiro. Eu amei como o filme ele conseguiu fazer isso com total classe, mano. Eu acho que esse filme eu me apeguei muito, porque eu gosto muito do Guilherme Del Toro, igual eu falei no começo, agora eu vou desenvolver o porquê. Porque, pô, pra quem não sabe, ele foi diretor não só de Círculo de Fogo, que é um dos meus filmes favoritos, mas O Labirinto do Fauno e principalmente, cara, eu acho que eu 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 senti muito vendo A Forma d'Água. A Forma d'Água e também a melhor versão de Pinóquio, inclusive melhor que a versão da Disney, que tinha o Tom Hanks. A da versão do Del Toro foi melhor. E eu acho que o Del Toro ele coloca muita paixão nos seus projetos, e não tem nada mais prazeroso do que você ver o projeto da vida de alguém ganhando forma. E o do Del Toro foi isso, Frankenstein foi isso. Porque o diálogo dele, até falei pro próprio esse meu amigo meu, eu disse que eu senti vendo esse filme, igual quando no começo do ano eu estava vendo Nosferatu. Por conta dos diálogos, mais romantismo, sabe, algo mais literário, algo mais íntimo, né. Só que o acho Nosferatu ele era um terror na sua obra, né, ele era algo mais, porra, vamos apostar aqui no jumpscare, no terror, algo mais dark, assim, né, não tem problema, eu ainda amei Nosferatu pra caramba. Mas eu acho que, tipo, o que diferencia o Nosferatu com o Frankenstein, é que eu acho que o Frankenstein ele claro, primeiro o diretor, acima de tudo, mas eu acho que na sua proposta, porque o Nosferatu sempre foi uma obra de terror e foi terror até hoje. E o Frankenstein, ele era uma obra romantina que se tornou um terror, e agora voltou para sua forma original. E o Del Toro ele ele pegou a raiz da história, sabe. E igual eu falei, os diálogos era algo tão parecia que você estava lendo uma
uma poesia na escola, sabe. Parecia que você estava vendo, sei lá, um Shakespeare recitando, porque era algo tão eu reparei com o Nosferatu, porque era algo tão bem elaborado a fala, cara, era surreal, bicho. Então, eu gostei muito dessa paixão. A paixão do Del Toro é algo que me cativa pra caralho, sabe. E foi uma paixão igual senti tipo, da Forma d'Água, algo mais, tipo, classe, mais, tipo, mais intimista. Mano, que bagulho lindo, mano. Que bagulho lindo, que bagulho lindo, mano. Sabe, então, gostei pra caralho. Pô, esse filme é uma obra-prima, Del Toro, eu acho que é um dos meus diretores favoritos da vida. E ele entregou, mano, não só um deleite na direção, mas eu acho que até na sua produção em si, pô, ele construiu o barco do zero, mano. Ele construiu o barco do zero. Do zero, mano, nossa, a única coisa que tem que reclamar desse filme é os efeitos especiais. Os efeitos especiais desse filme é muito fraco, tipo, de fato, desculpa. Tem coisas que podem ser boa, mas destoa mais do que favorece, que é os efeitos especiais desse filme. Pô, na hora que o Frankenstein pulou da caverna ali, mano, foi surreal, tipo, eu pensei: "Que porra é essa?", tá ligado? Tipo, foi feio pra caramba, eh mas ainda assim, bicho, mano, a fotografia desse filme tá impecável, pô, mano, impecável pra caralho, impecável pra caralho. Mano, a cena em que Elizabeth morre e ele coloca o corpo dela, tipo, bem no alto da pedra, ou quando o próprio Frankenstein tá ele tá ele tá com aquela família na qual ele fala que ele é a criatura da floresta, né, o guardião da floresta. Cara, ele tá com aquela família, com aquele senhor, nossa, puta que pariu. Sabe, que bagulho lindo, mano. Esse filme é tão bonito, mano, de verdade, é um filme bonito. É trágico e muito bonito esse filme, mano, sabe, tipo, só de lembrar eu já fico até meio assim, dá aquele nozinho na garganta, porque aquela cena, mano, nossa, você é meu amigo, sabe, e tipo, o cara só é amigo mesmo porque era cego, mano. Porque era cego, o resto considerava ele monstro. Menos Elizabeth e, pô, a única pessoa que não considerava ele monstro morreu, sabe. Mano, nossa, que filme bonito, velho. Sabe, tipo, o lado bom de ter sido leigo, assim, é que eu não sabia que a história original era essa. Pensei tipo: "Porra", daí eu fui ver e, caralho, sabe, que fenomenal, mano, fenomenal. Sabe, que o monstro não escolhe ser um monstro. Que bagulho lindo, mano. Sério, esse filme ele é um deleite, mano. Deleite, deleite de direção, fotografia, de história, mano. Esse filme, não, em termos de história, pra mim é 10/10, mano. Em termos de história é 10/10. Ó, dando spoiler, ele só não vai ganhar um 10, esse filme, porque por conta dos efeitos especiais, tá? Deixando isso bem claro, só não ganha 10 por conta disso. Mas, cara, que obra-prima esse filme, mano. Del Toro, ele arrasa muito no que ele faz. E, cara, das atuações, mano, eu vou ter que falar, vou pegar aqui, vou começar pelo Christopher Waltz, né, ele, mano, ele fez de uma certa forma até aquele momento era aquele antagonista, mas aquele antagonista que, tipo, tinha um interesse por trás, afinal ele estava doente e, cara, ele fez aquilo por completo interesse, mas ele tem uma classe, o Christopher Waltz, né, mano, é bizarro. Mas ele teve sua presença, nada chamativo, mas ainda assim é uma puta adição para o elenco. Cara, a Mia Goth, vou falar uma parada, mano, eu gosto da Mia Goth de verdade. Eu acho que a trilogia X, ela ela ajudou muito a Mia Goth, assim, a crescer cada vez mais em Hollywood, porque eu acho ela uma boa atriz, tá. Pô, pra mim até aquele momento, a melhor atuação da vida dela foi Pearl, né. Pearl eu gosto pra caramba, eu prefiro mais do que X e Maxine. Mas, cara, em Frankenstein ela fez a melhor atuação da vida dela. Foda-se, foda-se fácil, fácil demais, mano. Nossa, que atuação foda. Gostei muito, mano, porque sabe o que é? A Mia Goth, eu amava ela.
eu já gostava muito dela, mas eu gostava dela pelo jeito insano, pela cara de louca, assim, sabe, tipo, maluca. Mas não, mano, tipo, eu pensava: "Não, então só vai fazer personagem de louca, sabe, tipo, vai ser Especialina Moraes", não. Pô, ela foi, tipo, mano, e você é uma personagem aqui bonitinha, mano, ela foi literalmente ela foi tirada de um romance literário dos anos 1800, tá ligado? Ela foi literalmente tirado, mano, a performance dela foi muito boa, mano, o texto que deram pra ela foi, tipo, muito foda, ela abraçou e fez muito bem. Ela dominou o peito e falou: "Mano, deixa comigo, deixa comigo". Que foda a atuação da Mia Goth nesse filme, mano. Melhor atuação da carreira dela. Oscar Isaac, mano, eu amo o Oscar Isaac também, mano, eu sou fã do Oscar Isaac. Gosto muito, muito mesmo. Sabe, tipo, melhor atuação dele? Não sei. Não consigo cravar. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que a melhor atuação que eu vi do Oscar Isaac foi no Cines for a Marriage, que é uma série que teve na HBO, que ele contracenou com a Jessica Chastain, que eu gosto pra caramba. Pra mim, foi a melhor atuação dele foi nessa série, mas, mas nesse filme não é porque não é a melhor atuação dele, que significa que ele foi ruim, bem pelo contrário, ele foi bom pra caralho nesse filme, mano. Nossa, o Oscar Isaac e pior que sabe qual é o foda? Ele tem as facetas pra ser um merda, ele tem as facetas pra ser um cara bobão. Igual ele foi no Star Wars, assim, sabe? Eu acho que foi a melhor coisa, assim, pra gente ver o potencial dele foi em Cavaleiro da Lua, mano, sabe, porque era literalmente 2 pessoas, então era tipo um louco e um sério, sabe. Então, foi tão legal, a atuação dele foi muito foda, mano. O Oscar Isaac ele é foda, ele atuou muito bem, mano. Pra mim, o ar que deram de antagonista pra ele, mano, sabe, tipo alguém egoísta, com síndrome de grandeza, alguém, tipo, igual eu falo, deuses criam monstros, sabe, mano, nossa, o arco em cima dele foi algo tão, nossa, muito bom, bicho, puta que pariu, velho, sabe, muito bom, mas, cara, por mais que eu tenha amado os Karasek e a Mia Goth, o Jacob Elord, meu Deus do céu, Jacob Elord. Deus abençoe por eu estar vendo a mesma coisa que o Jacob Elord. Eu torço pra que ele não cometa nenhuma cagada, de verdade, eu rezo muito pra que ele não cometa nenhuma cagada, assim, na carreira dele, mano. Porque com todo respeito ao Jacob Elord, mano, eu acho ele ator muito foda, muito foda. Tipo, mano, eu acho isso dele, mesmo tendo visto A Barraca do Beijo, que é um filme lixo, e ele sendo ó, não merda de atuação, tá, mas ele sendo um personagem merda, né, não que o personagem seja uma merda, mas a caractere dele é ser um merda lá em Euforia. Cara, porra, mano, ele como Nate Jacobs, caralho, mano, sabe, tipo, pra mim, pra você ter noção do que eu tô falando, na minha cabeça, o papel de Nate Jacobs é muito pequeno pra ele, é muito pequeno pra ele, porque ele se colocou num patamar que pra mim ele tá num patamar bom desde Priscila. Quando ele interpretou o Elvis eu falei: "Caralho, cara". Pior que ele tem mano, o foda do que o Jacob Elord, ele tem uma cara de traste do caralho, ele tem uma cara de merda. Ele tem uma cara tipo: "Cara, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu sou um lixo", sabe. Mano, mas ele é bom. Em Saltburn, ele a gente já viu que ele é bom. Mas, mano, em Frankenstein é o auge dele. Eu não sei como vai ser o Morro dos Ventos Uivantes, que eu confesso que com o trailer eu fiquei um pouquinho desesperado, eu não nego. Mas em Frankenstein é o auge da carreira dele. Melhor atua se da minha foi a melhor atuação do Jacob Elordi também, mano. Pra mim, é atuação nível Oscar. Pra mim, é atuação nível Oscar. Foda-se. Se vai ganhar ou não, não sei. Talvez dispute com o Wagner Moura, muito provável, talvez. Mas, cara, pra mim é atuação nível Oscar. Nossa, meu Deus do céu. Quando ele era maltratado, mano, nossa, meu Deus, mano. Sabe qual é o foda? Que o Jacob, eu nunca imaginei que eu ia ter dó do Jacob Elord. Nunca imaginei.
Nunca imaginei, porque ele fez um Elvis Trash e ele é o fucking Nick Jacobs. Bicho, que atuação do caralho, que atuação do caralho, de verdade, mano. Eu acho que, tipo, pra mim, a nível Oscar, pra mim, ele potencializa o filme, toda a carga dramática nele, enquanto ele mano, eles tipo, ver ele sofrendo me fez odiar o Oscar Isaac, me fez odiar. Não é nem as atitudes do Oscar Isaac que me fizeram odiar ele, mas o jeito como ele tratava o Frankenstein, mano. Surreal de bom, surreal de bom. De verdade, cara, Frankenstein pra mim, pra terminar, é um melhor filme do ano. Eu tenho que avaliar, porque esse ano pra mim foi um ano muito bom de filmes de verdade. É um ano que, tipo, pra obras originais é muito legal, mano. Pra filmes originais esse ano tá uma delícia, uma delícia. E, cara, eu espero muito que continue desse jeito, de verdade. Pra mim, mano, é um deleite de roteiro, um deleite de diálogo, deleite de direção. Um pouquinho merda nos efeitos especiais, mas é um deleite de atuação também. Então, cara, Frankenstein pra mim, nota 9,5, 9,5. E é isso, minha rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se gostou, pode deixa aquele like nas redes sociais. E estamos disponíveis no TikTok, e também no Instagram, além também de nos ouvir no YouTube, mais Spotify, Deezer e Google Podcast. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima e tchau.